O presidente Mário Bittencourt foi entrevistado neste domingo pelo canal Saudações Tricolores e, bem, vamos repercutir. Falou sobre alguns assuntos bem interessantes aqui para a gente poder abordar. Lembrando que isso aqui será dividido em 2 vídeos, afinal de contas, para fazer a análise de tudo seria um vídeo muito grande. Esse primeiro aqui, tratando especificamente de Laranjeiras e contratações, tanto Fred quanto Mariano. Vamos falar disso aqui neste Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Vamos falar dos assuntos que foram abordados nessa entrevista, né? Uma entrevista feita na live, feita na manhã desse domingo, por isso que eu não lancei vídeos, né? Eu normalmente lanço vídeos ali até as 9 horas, entre 7 e 8 horas da manhã. Preferi não lançar hoje, porque eu sabia que tinha essa live às 11 horas. E, bem, aí não adiantaria lançar um vídeo bem cedo e depois já ter que lançar outros já na pressa da entrevista. Então vamos lá, o primeiro tópico importante do que foi falado lá, lembrando, foi dividido em 2 vídeos, então tem outros pontos. Deixa eu desativar aqui o som, né? Afinal de contas, estou gravando. Agora sim, vamos lá. No momento, não há nenhuma condição de jogar em Laranjeiras. Essa foi uma das frases ditas pelo Mário Bittencourt no primeiro tópico do vídeo de hoje, que é Laranjeiras. A gente vem falando bastante, eu principalmente aqui no canal, sobre essa possível volta a jogar lá, sempre destacando que a gente não tinha todas as informações, né? Eu coloquei lá no início de fevereiro, eu estive lá, e logo no iniciozinho da paralisação, quando surgiu uma possibilidade disso, acho que faz 2 semanas mais ou menos, eu coloquei que, quando eu estive lá, o gramado estava bem ruim, o vestiário do visitante não tinha condições, assim, de receber um jogo de futebol profissional e etc, e tinha, entre alguns outros problemas, principalmente de transmissão. Bem, esclarecido, foi acontecendo várias notícias, chegou a informação de que o Fluminense tinha reformado o gramado e etc, só que o que aconteceu e que foi confirmado pelo Mário Bittencourt? Muitas das pequenas reformas que foram feitas para se adequar à exigência da CBF para o Campeonato Brasileiro Feminino, como, por exemplo, uma pequena reforma no vestiário dos visitantes, a troca do gramado, efetivamente. Essas reformas acabaram sendo confundidas como possíveis para poder comportar também um jogo de futebol profissional. Bem, segundo ele, para fazer uma reforma mínima, para deixar em condições do profissional jogar, o Fluminense teria que gastar um dinheiro que não tem condições. Ele coloca um outro ponto, que é que o estádio ficou muito abandonado, o vestiário de visitantes não tem a mínima condição de receber jogadores. Foi feita uma pequena reforma no vestiário para se adequar à CBF na questão do futebol feminino, como eu falei, e que o Fluminense não tem condições de começar a fazer uma obra nesse momento, no meio da pandemia, e isso seria colocar os funcionários em risco. Eu até destaquei isso num dos vídeos aqui também que eu falei de Laranjeiras, né? De que nesse momento, mesmo que eu não tivesse preocupação com o risco dos funcionários, seria difícil achar, por exemplo, construtoras que estivessem funcionando normalmente. E além disso, por mais que o Fluminense também tenha ali os seus próprios funcionários, seria difícil você ter toda a compra de material, etc. A dificuldade de toda a ação logística e até mesmo de pessoal, como ele destacou, seria muito grande nesse momento para fazer uma reforma ali em Laranjeiras. E também, se for fazer reforma depois das paralisações, não tem mais necessidade, né? Afinal de contas, a gente já poderia voltar a jogar normalmente. Porém, não sabemos por quanto tempo. Por quê? O motivo da gente cogitar Laranjeiras foi a questão de não ter público nos estádios. E bem, a gente está vendo aí por todo o mundo de que ninguém no mundo, até mesmo aqueles que passaram pela pandemia um pouco antes da gente, né, que já estão pensando em volta de futebol e etc, coisa que a gente não pensa nesse momento ainda, ou pelo menos não deveria pensar, esses já estão cogitando, assim, já praticamente certeza de que não tem público em 2020. Só teria público em 2021 e mesmo assim alguns só no meio do ano, enfim. Dentro disso, qual que é a hipótese levantada por ele? Se o Fluminense, de repente, ao longo de 2020, for jogar sem público até o final do ano, talvez desse para fazer algumas reformas. Qual foi o ponto colocado por ele? Se o Fluminense está com problemas sérios para pagar salários, não tem como investir na reforma de um estádio, por exemplo. Esse foi o ponto colocado
por ele. Não sabendo a situação hoje de Laranjeiras, o quanto que seria essa reforma, etc., eu sou obrigado a concordar com isso. Por que eu digo que eu sou obrigado? Porque eu sempre penso o seguinte: se você faz a reforma, por mais que você fala com os jogadores, olha só, o dinheiro que eu ia pagar o salário para vocês esse mês, eu vou fazer reforma de Laranjeiras e vai atrasar um mês aí no negócio. Você deixa de ter prejuízos mais na frente, que farão com que esse dinheiro deixe de ser utilizado para gastos em jogos e seja utilizado para pagamento de salários. É uma visão mais estratégica. Porém, eu tenho como falar isso sem saber... Eu não tenho como falar isso sem saber o valor dessa reforma que seria necessária mesmo, né? Ele destacou, por exemplo, uma coisa importante que a gente não tinha cogitado ainda. A volta do futebol será uma série de protocolos anti-contaminação e de toda a questão dos jogadores de terem ali uma tranquilidade, poderem jogar sem serem contaminados, sem passar o Covid. O vestiário de Laranjeiras teria um sério problema, afinal de contas, ele não tem toda essa estrutura, teria que, sei lá, abrir uma janela, ventilar todo o vestiário, enfim, seria uma complicação muito grande, principalmente no do visitante, como eu falei, que é um vestiário muito menor. O vestiário do Fluminense mesmo é um vestiário já com uma quantidade maior de espaço. Ele ainda tocou no ponto sobre a reforma, né, o projeto de reforma, que eu não toco tanto no ponto aqui, porque eu realmente não sei muito sobre isso, eu tô tentando me inteirar, mas é algo mais complexo. Mas ele tocou dizendo que basicamente o clube trabalha com duas possibilidades. Uma, que é a revitalização do espaço inteiro, que é esse projeto que tem atual do grupo, né, que é Laranjeiras 21, o século 21. E o segundo é de só reformar o que tem lá, dar ali aquela famosa guaribada e deixar um estádio para jogos de base, do feminino, treinos, ele tá ativo para treinos, enfim, amistosos, tudo menos jogos oficiais do clube principal, né, do time principal do Fluminense. Essa é uma das outras possibilidades, que é a possibilidade da diretoria. Não agrada a torcida, pelo que imagino eu, né? Um outro ponto citado por ele também, além dos outros que eu falei que vai sair vídeo daqui a pouquinho já sobre esses outros pontos abordados por ele, mas que é importante estar aqui é de contratações. Bem, ele fala que deixou um lastro financeiro, fala ali a questão para quem já está acostumado nessa questão da folha, de não ter um teto de salário para o jogador, mas um teto, pelo que ele deu a entender, por posição, porque eles têm um teto da folha, né? Tipo assim, vamos jogar aqui, 5 milhões por mês. E eles dividem esse dinheiro meio que por posição. Foi assim que deu para entender pela fala dele. De que tem X para gastar com goleiro, X para gastar com laterais, X para gastar e obviamente a cota com atacantes é maior porque é uma posição que historicamente recebe mais, né? Tem mais valorização. Eu fiquei com a dúvida de... Ele fala que tem um lastro, além dessa folha, tem um lastro para um momento de desespero. Afinal de contas, você pode estar ali num problema de briga por rebaixamento, ou até mesmo lá em cima e machucou os dois laterais esquerdos e você vai no mercado, etc. Tem ali esse lastro para poder fazer a contratação. Seria a famosa gordura, né? Por mais que ele tenha dito que não gosta muito desse termo. Eu gostaria de perguntar o quê? Por exemplo, luta contra o Z4, é o que ele cita. Fred tá nesse lastro, Fred já tá usando essa cota desse lastro, ou tá planejado um salário para um atacante desse desde o início do ano? Lembrando que a gente contratou alguns atacantes, trouxe de volta o Wellington Silva, mas a gente não sabe se isso já estava planejado, ou tá utilizando esse lastro agora já para trazer Fred dentro da folha salarial. Ele fala sobre Fred, inclusive, né? Ele diz que não discutiu valores com Fred, tá liberado para assinar, e por causa da liminar, mas que eles estão averiguando ainda se tem algum problema jurídico, etc. A mesma coisa que ele disse em outras entrevistas. Declarou veementemente de que não vai explodir o teto salarial, ou seja, a gente não sabe se o explodir está dentro desse lastro ou se está fora, né, como eu falei, e que fará de tudo, um deu a palavra para o outro de que fará de tudo para poder acertar esse negócio. Para fechar, um último ponto importante sobre Mariano, e esse ponto vale um detalhe maior aqui ainda nesse vídeo, por se tratar aqui do Raiz Tricolor. Eu vou dar primeiro a história como... Não, vou dar a primeira declaração dele, que depois eu volto para a história que é mais fácil. Ele fala o seguinte: pessoas plantam notícias, cavam, falando principalmente dos empresários, não necessariamente o empresário do Mariano, mas falando de empresários
E aí ele destaca: vi a entrevista do Mariano e provavelmente ele está se referindo a quando foi procurado em 2019 pelo Fluminense, no ano anterior pelo Fluminense. Acho que até cita 2019. Qual foi a história? Mariano, surgiu uma notícia de que o Fluminense, surgiu uma notícia do Netflix, de que Mariano estaria na pauta do Fluminense. O Fluminense trabalhava para repatriar Mariano, Thiago Silva e Fred juntos para disparar o sócio futebol. No dia seguinte, o presidente negou veementemente que tivesse qualquer tipo de contato com o Mariano, e 2 semanas depois, Mariano deu uma entrevista em que ele citava clubes brasileiros que o procuraram, dentre eles, falou vários que o procuraram recentemente, só que a gente não sabe o recentemente que ele falou, porque ele cita o Fluminense e cita também o Flamengo antes da contratação do Rafinha. Ou seja, o recentemente, ele pode estar falando recentemente agora, né, tipo semanas atrás, mas quando ele cita o Flamengo, abre a dúvida na questão do recentemente, desde que ele saiu do futebol brasileiro, que aí, tipo, se ele saiu tem 10 anos, né, 9 anos, o recentemente, 1 ano é algo recente. E aí teve um alarde ali, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre essa questão do Mariano ter sido procurado ou não agora, e o presidente ter negado a informação e etc. E eu deixo bem claro lá naquele vídeo, e deixo claro aqui de novo agora, né, de que isso tinha que ser esclarecido pelo presidente, e ainda bem que esclareceu, dizendo que, de fato, se ele está citando o Flamengo, o Fluminense não procurou ele agora, e que provavelmente foi uma procura lá atrás, e que é um fato que pode ter acontecido lá para trás, e ele citou agora como algo recente, né? 1 ano é recente para quem saiu a 9. É importante, continuo reforçando isso, fiz uma alteração no nome do vídeo anterior, porque inicialmente o nome do vídeo estava como Mariano desmente o presidente. A gente agora sabe com a declaração do presidente que ele não desmentiu, apenas foi ali uma forma, uma utilização de palavras que acabou deixando essa confusão. E reforço aqui de novo, e vou deixar o link aqui embaixo mais uma vez, de que o presidente fale com o Raiz Tricolor, porque tem muita pergunta que eu gostaria de fazer que acabou não sendo feita lá na live do Saudações Tricolores, e que é importante também, que eu julgo importante que o torcedor tricolor saiba, imagino que o torcedor também julga dessa forma. Então o link tá aqui embaixo, e vai lá fazer um pedido para que ele fale com o Raiz Tricolor. Repetindo, eu não tô aqui, e o canal também não é para condenar, apontar dedo, etc. Eu faço análise com o que eu tenho na mão. O que falta de informação na mão, eu deixo claro que não existe informação, mas a gente sabe quem é a fonte. Nesse caso do Mariano, como eu falei, isso tem que ser perguntado ao Mário Bittencourt. Foi perguntado, ele explicou, e pronto, tá resolvida a situação, beleza? Tem vídeo ainda, vai ter vídeo ainda hoje, explicando outros pontos, como por exemplo, camisa, questão de marketing das redes sociais, ele falou sobre isso, patrocínio master, etc. Assuntos que eu vou abordar e analisar no próximo vídeo, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!